o contrato social em Hobbes e a permuta da liberdade natural pela segurança do Estado Civil. E aí, pessoal, chegando aqui mais uma vez com um texto, um bate-papo, um roteiro, também um autor que eu gosto muito, que é o Thomas Hobbes, e a gente vai tratar e abordar aqui com vocês esse texto que a gente fez um resumo, uma compilação, fizemos um ajuste, botamos aqui no modelo do canal. Claro que a gente está buscando sempre evolução, melhorar, trazer um texto mais agradável para vocês. Estamos inserindo os comentários que não tem nenhuma pretensão de ser dono da verdade, mas apenas ajudar o bom debate, o raciocínio, as ideias, coisas que a gente percebe da leitura e vai deixando aqui para vocês. Vocês podem agregar, deixando aí o comentário de vocês também. Nosso texto de hoje nós estamos chamando de Guerra de Todos contra Todos. É um texto do Felipe Henry Lukács e é claro que eu faço aquele convite bem especial. Vem comigo. Em algum momento de nossas vidas podemos nos deparar com as seguintes questões sobre o governo e a sociedade. Eles sempre existiram como existem nos dias de hoje? A teoria contratualista de Thomas Hobbes nos ajuda a refletir sobre a condição humana anterior ao nosso modelo de sociedade atual e as circunstâncias que levaram as pessoas à celebração de um contrato social, onde abandonam os direitos naturais e estabelecem uma autoridade soberana em uma tentativa de alcançar a segurança social e promover o respeito mútuo. Vamos aprofundar um pouco esse debate, hein? E é claro que eu peço, fica firme aqui comigo. A presente conversa tem como objetivo principal suscitar reflexão sobre a condição humana antes do modelo de sociedade atual e as circunstâncias que, segundo Thomas Hobbes, levaram os homens a celebrar um contrato social para legitimar o poder do grande Leviatã como autoridade soberana e trocar a liberdade natural de que dispunham no estado de natureza pela segurança do Estado na sociedade civil. Em seguida, faremos uma descrição sobre o estado de natureza que, de acordo com Hobbes, foi a condição na qual os homens viveram antes da concepção do contrato social e do surgimento da sociedade civil. Por fim, trataremos das circunstâncias que levaram os homens em estado de natureza a celebrar o contrato social e à permuta da liberdade natural pela segurança de vida e de bens fornecida pelo Estado soberano. O objetivo dessa conversa é explicar o contrato social e as razões que levaram os homens em estado de natureza a trocarem a liberdade natural que possuíam pela segurança do Estado. Na Inglaterra do século XVII havia eclodido uma grande crise de cunho laico e religioso. As distorções entre os adeptos do poder monárquico e os burgueses, assim como as influências das universidades e dos puritanos, fomentaram um espírito de desobediência entre os homens, que, não reconhecendo mais autoridades incontestes, iniciaram um estado de guerra de todos contra todos. Nesse contexto de guerra civil, Hobbes viu seu país afundar-se num estado de natureza e escreveu Leviatã, obra na qual ele desenvolveu toda a sua teoria contratualista a fim de demonstrar as vantagens de se ter uma autoridade soberana capaz de garantir segurança e respeito mútuo entre os homens. Até o século XVIII, o contratualismo hobbesiano visava dois objetivos principais. Em primeiro lugar, se opor à monarquia hereditária e romper com a ideia de que o direito de governo provinha de Deus. Em segundo, propor uma nova forma de legitimar o poder absoluto por meio de um contrato social celebrado por todas as pessoas voluntariamente. Esse contrato social marcou o término de um período de guerra de todos contra todos e o início de um período de paz sob a vigilância do Estado soberano, representado pela figura do Leviatã. Eis que foram dadas então as condições para o surgimento da sociedade civil. Estado de natureza. Existe uma discussão por parte de alguns pensadores da filosofia política sobre a existência do estado de natureza. Locke, por exemplo, que viveu a mesma época de Hobbes, acreditava existir comunidades em estado de natureza vivendo bem. Outros, por outro lado, acreditavam que as pessoas sempre viveram em sociedade. Em Hobbes, no entanto, de acordo com sua definição de estado de natureza, não há como precisar se o mesmo existiu de fato, mas para compreendermos o motivo pelo qual temos o estado absoluto, considerar sua inexistência é uma boa forma de pensar uma alternativa de vida pré-sociedade. Sendo assim, para melhor compreensão sobre o que consiste o contrato social e as condições que deram origem ao mesmo,
faz-se necessário o entendimento mínimo a respeito de como viver os homens em condições naturais, assim como as circunstâncias que o levaram a trocarem sua liberdade natural pela segurança proveniente do Estado soberano na sociedade civil. O estado de natureza é um dos pilares da teoria contratualista de Hobbes. Trata-se de uma hipótese lógico-negativa na qual se retira tudo o que é dado aos homens na sociedade atual, caracterizando o modo que eles viveram antes da concepção do Estado civil por meio do estabelecimento do contrato social. De acordo com Hobbes, o estado de natureza é o estado de guerra de todos contra todos, um ambiente onde não há juízes ou leis jurídicas a serem seguidas, uma situação onde todas as pessoas correm grande perigo de morte e vivem com medo constante, sem quaisquer garantias de preservação de suas vidas ou posses. Ainda segundo Hobbes, numa tal situação não há lugar para a indústria, pois seu fruto é incerto. Consequentemente, não há cultivo da terra, nem navegação, nem uso das mercadorias que podem ser importadas pelo mar. Não há construções confortáveis, nem instrumentos para mover e remover as coisas que precisam de grande força. Não há conhecimento da face da terra, nem cômputo do tempo, nem artes, nem letras. Não há sociedade, e o que é pior do que tudo, um constante temor e perigo de morte violenta. E mais, a vida do homem é solitária, pobre, sórdida, embrutecida e curta. Então estamos aqui discutindo as ideias de Hobbes, né? E essa primeira parte nos levou a ter uma noção inicial do tema, né? E aí a gente viu essa ideia do contratualismo hobbesiano, né? Que era a ideia de se opor à monarquia hereditária da época, né? E também romper com a ideia de que o direito do governo vinha de Deus, quer dizer, o governante estava ali, colocado ali por obra e graça de Deus. E aí Hobbes viu a nova forma de legitimar o poder absoluto, que era através do contrato social. E a partir daí ele vai fazendo a digressão, vai explicar primeiro o que é estado de natureza, para depois chegar no contrato social. E que ele via esse contrato social como o término do período da guerra de todos contra todos, que é a expressão que ele usa bastante aí no seu Leviatã, né? E daí daria o surgimento da sociedade civil. Alguns pensadores ficaram em dúvida se realmente existia ou não esse estado de natureza. A gente viu aí no texto, né, que Locke, por exemplo, diz que existia e não só existia, como as pessoas viviam bem. Olha que interessante, hein? Já outros acreditavam que as pessoas sempre viveram em sociedade. Já em Hobbes não ficou possível, né, precisar se existiu mesmo esse estado de natureza, né? E em Hobbes, para esse entendimento do contrato social, necessitava de condições, né, para que desse essa origem, né? Para que os homens pudessem ter vivido essas condições naturais, né? E mais, quais foram as condições que o levaram a trocar a liberdade natural pela segurança? Em Hobbes, para que a gente pudesse entender o que era estado de natureza, ele retira tudo que é dado aos homens pela sociedade daquela época, né? A sociedade atual também, né? Então ele tira tudo e deixa o homem nu com a mão no bolso, né? E aí ele torna a reforçar aquela ideia de que é a guerra de todos contra todos, porque não tinha regra, não tinha lei, não tinha juiz, não tinha nada, né? Era um combatendo o outro, né? Era um duvidando do outro. E justamente por essa falta de juízes, de leis, não tinha nada para ser seguido, né? Cada um fazia o que dava na telha, né? Esse era um ambiente muito estável, né? Então, todos corriam um grande perigo, que era o perigo da morte violenta. O Hobbes usa muito esse termo também, né? Medo da morte violenta. Então, essa é a ideia inicial dessa primeira parte do texto.